Bom, seguinte, será que a análise gráfica não funciona? Tá tudo errado, não funciona, ninguém sabe nada, não importa, não adianta nem ficar tentando acompanhar o mercado porque ninguém sabe de nada? Calma, tá? Vamos falar sobre isso hoje. O mercado está subindo, olha só, está subindo, e hoje tu vai aprender que em tendências de baixa nós temos pernadas de alta, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela, tu já vai entender o contexto que a gente está conversando e eu vou te mostrar qual é o movimento mais provável para o nosso querido Bitcoin. Tá aparecendo na tela, como de praxe, vamos direto ao ponto, tá? Vamos lá. Estamos em que tendência? Vamos supor que tu me pergunte, Gabriel, qual a tendência que a gente tá? Eu vou te perguntar, em qual prazo operacional tu tá fazendo essa pergunta? Tu tem que saber me responder. Em 1 hora? Em 5 minutos? 15 minutos? 4 horas? Um dia? Uma semana? Um mês? Porque uma tendência, tu não vai ter uma tendência. O mercado, de certa forma, pode ser interpretado como se fosse fractal. Então, se eu tô numa tendência de alta, por exemplo, no gráfico diário, eu posso estar numa tendência de alta também no gráfico de 1 hora. Eventualmente, eu vou ter uma confluência entre os períodos gráficos. Porém, o mercado ele não funciona assim em todos os tempos gráficos. Então, eu posso estar numa tendência de alta no gráfico mensal, numa tendência lateral no semanal e numa tendência de baixa no diário. O ponto é, qual o prazo operacional que tu quer operar? Tu quer cuidar do mercado todos os dias? Bom, então tu vai acompanhar o gráfico diário, o gráfico de 4 horas. Tu quer acompanhar o mercado a cada 1 semana. Percebe que é a forma como eu abordo o mercado, né? A gente vê ali 1 vez por semana o que tem que fazer, aplica e deu pra bola. Bom, então tu vai acompanhar mais o gráfico semanal, talvez um pouquinho mensal e talvez um pouquinho diário, né? Agora, tu não precisa estar em todas as tendências fazendo tudo. Tu não precisa estar no gráfico de 15 minutos para tu pegar o movimentinho dos 15 minutos. Tu não precisa estar no gráfico diário para tu pegar o movimento. Não. Tu escolhe um período. O período que eu te recomendo escolher é o período semanal. Então vamos analisar qual gráfico? O gráfico semanal, certo? No gráfico semanal, a nossa tendência ela ainda é clara. Tá? Existe um conceito dentro da teoria de Dow que é um conceito simples e objetivo, que é o conceito de pivôs válidos, de fundos válidos e topos válidos. Nem todo rompimento de topo significa que a tendência virou para alta. Nem todo rompimento de fundo significa que a tendência virou para baixo. O que determina se virou para alta ou para baixo é se esse pivô, se esse topo ou se esse fundo que foi rompido, se ele é relevante ou não. Tá? A relevância dele pode ser caracterizada pela teoria de Dow da seguinte forma. Se eu tenho um topo, por exemplo, esse topo aqui, tá passando aqui o mouse. Se eu tenho um topo, tá? E o fundo anterior a esse topo foi rompido, então esse topo foi validado. Então, aqui, onde o mouse está passando, eu tenho um topo. O fundo anterior desse topo foi rompido? Foi esse fundo aqui, certo? Foi rompido nesse candle. Ou seja, esse candle aqui, ele é um topo válido. Agora, vamos olhar para esse outro topo aqui de baixo. É um topo? É um topo. Porque eu tenho 3 candles, cujo candle do meio tem a máxima maior do que o candle anterior, do que o candle posterior. Esse topo foi rompido? Tive um rompimento desse topo? Tive um rompimento desse topo. Agora, é um topo válido ou não? Bom, qual que é o critério? Olha, se eu tenho um topo, eu vou olhar o último fundo e eu vou ver se esse último fundo foi rompido para baixo. Para validar o topo, né? Bom, esse é o topo. Qual é o nosso último fundo? Esse daqui. Esse último fundo foi rompido ou não? Não foi rompido. Ou seja, esse topo não é válido para reverter a tendência. Ou seja, dentro de análise técnica clássica, estamos ainda em tendência de baixa no gráfico semanal. Tá? Agora, se eu pegar outro, e a gente pode ver isso com o Pivot Waves, que é um indicador das linhas de investimento que já marca essas regiões de forma quantitativa, de forma objetiva. Tá vendo aqui que bonitinho? Ó. Ou seja, dentro do gráfico semanal, na ótica de análise gráfica, análise técnica clássica, de forma objetiva, eu só vou poder falar que a tendência virou para uma tendência de alta no rompimento aqui dos $98 mil. Então ainda falta bastante, tá?
Agora, tu é obrigado a seguir esse critério? Não, tu pode seguir outro critério. Tu pode, por exemplo, olhar o gráfico diário. Pelo gráfico diário, tivemos um rompimento de um topo válido. Pelo gráfico diário, tá? A tendência de alta começou no dia 10 de abril. Aqui, ó. Nesse candlezinho aqui em verde. Foi o candle que rompeu o último topo válido. Então, pelo gráfico diário, tu poderia ter entrado aqui. Poderia ter entrado no próximo 1, 2, 3 de compra após a confirmação desse candle em verde. Ah, Gabriel, como é que eu faço para ter esse indicador lá no meu TradingView? Tu não faz, tá? Isso aqui eu programei e é um indicador que eu tô te trazendo aqui para contribuir com o teu conhecimento, para contribuir aqui com o canal, tu que me acompanha aqui no canal, mas eu aplico isso com os meus alunos dentro do sistema Argos, tá? É um dos módulos que faz parte do sistema Argos, certo? Então, de forma objetiva, se tu quer operar semanalmente, por análise técnica clássica, estamos em tendência de baixa. E essa tendência só vai reverter quando tiver o rompimento aqui dos 98. Então, esse é o meu escopo. Romper os 98. Ou seja, até acontecer esse movimento, eu vou interpretar qualquer movimento de alta como simplesmente uma correção para continuar caindo. Tu vê como é o objetivo? Tu vê que aqui eu não consigo me enganar, me iludir, e eu não consigo te enganar e te iludir também. Tem pessoal que faz vídeo no YouTube que cada semana diz que tá acontecendo uma coisa diferente, né? Ah, pode subir ou pode cair. Porra, parabéns. Ah, ajudou horrores, né? Não, tá? Dentro desse contexto, que é a abordagem que eu trago aqui no YouTube, certo? Existe o sistema Argos, que é outra abordagem, que eu aplico um pouquinho disso também, mas tem outros parâmetros, outros fatores. Dentro do contexto de análise técnica clássica, estamos no gráfico semanal em tendência de baixa. E eu vou considerar que qualquer correção é pura e simplesmente uma correção, até eu ter uma reversão da tendência no rompimento dos 98 mil dólares. Tendo esse contexto, portanto, definir que eu estou numa pernada de baixa, legal. Onde que eu vou esperar uma correção do preço para continuação da tendência de baixa? Quais regiões? É aí que entram os outros parâmetros de análise gráfica. Aí que eu vou olhar para um Fibonacci, para uma retração de Fibonacci, para uma projeção de Fibo, para linhas de canal, para fundos previamente rompidos, eu vou buscar a confluência desses fatores. E nesse contexto, tá? Quais são as duas regiões mais bonitas, mais apetitosas para a continuação da tendência de baixa? Ou seja, o preço chegar ali, dar uma sambadinha, fazer um topinho e continuar caindo. A primeira região a gente acabou de chegar. Essa região aqui de 82. Tá? A segunda região é lá em 86. De 86 para cima até 98, eu não tenho muita coisa aqui no meio do caminho, muita trava, tá? Então, se o preço romper aqui os 86, eu já vou começar a acreditar dentro desse contexto de análise técnica clássica que vai acontecer uma reversão para a tendência de alta. Se romper aqui os 86. Certo? Até isso acontecer, eu vou continuar, ou seja, até acontecer o rompimento dos 86, eu vou dos 90 e romper os 86, até acontecer o rompimento dos 98, eu vou continuar acreditando que estamos numa tendência de baixa, tá? Dentro de análise técnica clássica. O que é o sistema Argos? O sistema Argos, que é a abordagem que eu trago para os meus alunos dentro do treinamento Sistema Argos, a gente faz o seguinte, eu vou aplicar uma confluência de várias coisas. Então, eu não vou olhar só para análise técnica clássica. Eu não vou olhar só para o fator de momento. Né? Quem acompanha o mercado mais há algum tempo já deve ter escutado sobre o fator de momento. Eu não vou acompanhar apenas a volatilidade, os diferentes regimes de volatilidade. Eu vou olhar tudo. E dessa forma, eu vou tomar minha decisão com base em todos os parâmetros não colineares, todas as variáveis não colineares que eu encontrar. Tá? Colinearidade significa que as variáveis funcionam de forma parecida. Né? Então, se eu tenho variáveis não colineares, eu estou dizendo que eu tenho coisas diferentes apontando para o mesmo sentido. E com isso eu tenho mais força na minha tomada de decisão. Então, pelo sistema Argos, isso é uma exclusividade dos alunos, a tendência já pode ter virado para alta a tempo. Pode. Não vou trazer aqui no YouTube de graça. Certo? Seria uma sacanagem com os alunos, tá? Agora, o que eu te trago aqui que o resto do pessoal não te traz? Eu te trago objetividade. Todos os vídeos que tu acompanhar
daqui pra frente, se tu voltar no canal, tu vai ver que eu tô seguindo os mesmos critérios e são critérios que funcionam, tá? Esse modelinho aqui do gráfico semanal, ele é um modelo que funciona. Ele funciona. Não é tão eficiente quanto o sistema Argus, mas é um modelo que funciona. Então, se tu continuar acompanhando, tu vai ter acesso a um modelo que funciona e que é um bom modelo baseado em tudo que a gente entende como funcional dentro de análise gráfica, certo? Então, dentro desse contexto, eu espero que ou o preço, a partir desse momento, venha já fazer um topo para buscar os 52 mil dólares, ou a gente ainda sobe até os 85, 86, faz um topinho e aí sim vira para baixo para vir buscar os 52, tá? E numa finalização dessa nossa grande tendência de baixa, eu vou ter essas outras regiões. Sendo, na minha opinião, e agora sim é uma subjetividade gigante, a região mais provável para ser o grande fundo, tá? Ser aqui em 30 mil no início de janeiro. Que não significa que tu não vai fazer nada nesse meio tempo. Aí, de novo, depende do que tu tá fazendo. Né? Depende de qual modelo tu tá seguindo. Dentro da abordagem que eu trago no sistema Argus, aqui a gente tá fazendo o preço médio. A gente tá comprando em tendência de baixa, tá? Dentro aqui do contexto. Só que nós vamos comprar em locais certos e, mais importante, com o tamanho da mão certa. Não adianta tu saber se vai subir ou se vai cair. Mesmo que, vamos supor, mesmo que eu te diga corretamente, ó, vai cair. O que tu vai fazer com essa informação? Tu vai comprar? Tu vai esperar cair até que ponto? E aí quando chegar lá tu vai comprar? O que tu vai fazer na prática em relação ao teu patrimônio específico? Tu vai ter outros ativos em carteira? Tu vai ter só Bitcoin? E se o Bitcoin ficar 3 anos caindo de lado? O Bitcoin, há pouco tempo atrás, estava perdendo pro Ibovespa no acumulado de 5 anos. E aí? O que tu faz? Tu vai ficar 5 anos chupando o dedo? Na minha perspectiva, o que tu tem que ter? Tem que ter uma carteira diversificada, que tem ações brasileiras, ações de países desenvolvidos, preferencialmente uma alocação global, né, que tem ações de países diferentes, pós-fixado, de repente um pré-fixado, uma renda fixa pré-fixado, IPCA+. Tu precisa saber dentro da tua carteira de investimentos qual é o teu retorno histórico, olhando uma distribuição de quartis de resultado. Então tu vai pegar os piores retornos do histórico, de uma base de dados longa de pelo menos 20 e poucos anos, e dessa base de dados tu vai entender, se os próximos 10 anos performarem tão mal quanto o primeiro quartil dos últimos 20 anos de performance anual, então eu posso esperar que em 2036, se as coisas andarem muito mal, eu vou pelo menos estar aqui nesse ponto. Né? Eu vou ter tanto de patrimônio. E para tu fazer esse cálculo, tu precisa considerar a inflação, precisa considerar uma projeção da inflação, tu precisa considerar aspectos como a expectativa de crescimento dos seus aportes. Tu precisa considerar a tua experiência no mercado, o tamanho do teu volume financeiro, a tua necessidade de liquidez. E esse trabalho todo é o trabalho de uma boa gestão patrimonial. Tu vai ter um seguro na tua carteira ou não? Faz sentido tu ter um seguro ou não? Então, investimento é muito mais do que olhar um gráfico do Bitcoin ou de qualquer outro ativo. É muito mais do que isso. Inclusive, olhar um gráfico é o temperinho em cima da tua carteira de investimentos. Tá? Precisa fazer outras coisas. O teu foco tem que ser outro. Se tu só tá focando nisso, só isso, tu não vai ter um resultado tão bom e tão eficiente quanto tu teria se tu tivesse uma carteira mais organizada, mais diversificada. E aí é um trabalho que eu faço com a minha consultoria. Sou consultor registrado pela CVM, tenho vinculação com um escritório de consultoria, atendo pela XP, pelo BTG, pela Interactive Brokers, ou então através de um processo onde eu te ensino a montar a tua carteira de investimentos, sem tu precisar ter um acompanhamento constante de consultoria, que é um trabalho que eu faço com a mentoria Agilês. Tá? Ou daqui a pouco tu fala assim, não, Gabriel, eu já tenho minha carteira de investimentos, já estou confortável, já estou confiante, eu quero adicionar o Bitcoin de uma forma inteligente dentro da minha carteira de investimentos para que eu potencialize meu resultado, para que eu tenha mais resultado, para que eu consiga aumentar a velocidade que o meu patrimônio está crescendo, sem me expor a grandes quedas aí que o mercado, quando o Bitcoin tem uma queda, dá uma pancada gigante, né? Pô, chegou a corrigir aí 52%, né? E tu quer fazer isso com segurança. Bom, sistema Argus. Não, eu quero tudo. Eu quero ter o Bitcoin na minha carteira de forma inteligente, seguindo as tendências. Eu quero ter uma carteira diversificada, aderente ao meu perfil de risco, aderente às minhas necessidades de liquidez, ao meu patrimônio, diversificada, segura. Bom, então, a gente está falando sobre a mentoria Agilês, sobre a consultoria. Existem formas de
a tua carteira ficar extremamente eficiente. A questão é tu descobrir em que momento da tua vida que tu tá. Vamos supor que tu hoje, tu é um cara de 20 anos que tá estagiando na faculdade, tu ganha R$1.200 por mês, mora com os teus pais, não gasta com mais nada. Foi assim que eu comecei a investir em 2014, 2015. Pô, perfeito. Monta tua carteira diversificada. Não fica jogando tigrinho, né? Eu imagino que tu com certeza não é o perfil de pessoa que fica fazendo isso, mas não fica apostando o teu dinheiro. Cria uma estrutura. Não precisa ser comigo, não precisa ser com a minha ajuda. Contra alguém que tu confia, cria uma estrutura. Preferencialmente alguém que vai te atender individualmente, para entender as tuas demandas individuais, que são diferentes de uma demanda em escala. É difícil, é impossível num curso gravado tu ter uma alocação final tão eficiente quanto tu teria no acompanhamento individual, porque investir, infelizmente, de certa forma, é muito individual. É muito individual. O que tu precisa fazer é diferente do que a tua mãe precisa fazer, do que o teu pai precisa fazer, do que teu irmão muitas vezes precisa fazer. Então a minha sugestão pra ti é essa. Entende onde que tu tá e começa a levar o mercado financeiro, sim, como entretenimento também. É divertido, eu gosto aqui de abrir gráfico, de fazer os riscos, a gente vê o que tá acontecendo, acompanhar a geopolítica, mas leva como mais do que investimento, como mais do que entretenimento. Leva como a tua segurança. É muito gratificante, é muito bom tu viver seguro, tu viver tendo um bom patrimônio, né? Outra coisa que eu te trago, que pode estar te bloqueando para tu começar a dar um passo mais adiante, é a leitura da tal da reserva de emergência, né? Não, os youtubers falaram que eu preciso de 2 anos de reserva de emergência para aí sim, finalmente eu começar a investir. Não, tá tudo errado, tá? Tá errado. Né, de forma bem objetiva, tá errado. Não é assim que a gente monta e como a gente pensa uma alocação patrimonial. Por quê? Se a tua carteira já é, por exemplo, conservadora, por que tu vai te obrigar a ficar 2 anos mais investindo só em ativos extremamente conservadores, como, por exemplo, o Tesouro Selic, se a tua alocação final já seria uma alocação conservadora que tu já conseguiria tirar dinheiro dali num eventual problema? Porque esse seria o objetivo da reserva de emergência, né? Numa situação ruim, tu tem um lugar de onde tirar o teu dinheiro para tu não precisar tirar a tua carteira. Bom, se a tua carteira já é extremamente conservadora, tu não precisa ter mais uma reserva de emergência. Pode calcular na ponta do lápis. Tá? É a forma como eu abordo na consultoria e na mentoria. Né? A gente calcula ali, define o perfil de risco do cliente, do aluno, se for o caso da mentoria. Depois de definido o perfil de risco, faz as projeções para curto, médio e longo prazo. Olha ali a matriz de probabilidade, bate isso com a liquidez da carteira, com a tua capacidade de aporte, com os objetivos futuros, faz tudo conversando uma coisa com a outra, né? As variáveis ali conversando umas com as outras. E disso a gente tira uma métrica, que é qual? O teu tempo de recuperação. Ou seja, nos últimos 20 anos, qual foi o pior cenário observado de uma carteira com risco análogo ao risco, digamos, que está sendo proposto? Olha, foi 3 meses com a carteira caindo ou de lado antes dela se recuperar. Porra, se o teu risco do pior histórico dos últimos 20 anos foi 3 meses, sendo o cara mais azarado de todos, por que tu vai juntar 2 anos de reserva de emergência? Não tem lógica. Tá perdendo dinheiro e perdendo tempo. Tu tá botando entrave pra tu começar a investir. Né? Outra coisa, vou começar a investir, eu vou começar em renda fixa e depois eu vou pra renda variável. Tá errado, é o contrário. Tem que fazer o contrário. O movimento correto é o contrário. Tu se especializa em renda variável, descobre qual que é a alocação que vai ter uma boa relação de risco-retorno, segura, monta essa alocação e tu vai medindo a tua progressão na carteira de renda variável conforme as projeções de risco que o teu modelo está te apresentando. E aí faz sentido tu ter algum método, como por exemplo o método Agilês, que é o que eu ensino na mentoria Agilês, ou tu ter um consultor ou um assessor te acompanhando que faça esse trabalho e que te apresente esses números, e dessa forma, aos pouquinhos, tu vai galgando e vai montando a tua carteira de investimentos, vai aumentando a tua exposição em renda variável. O momento onde a renda fixa começa a crescer é o momento onde tu não aguenta mais risco em renda variável. Outro ponto que eu vou te levantar, tu acha que a renda fixa de fato não oscila? Renda fixa oscila, e eu não tô falando aqui de marcação a mercado, tá? Talvez tu já conheça esse conceito, mas é o seguinte, tu vive no mundo, tu vive num país, se tu é brasileiro e tu vive no Brasil, tu vive num país que tem inflação e que tem uma inflação muito alta. Então é o seguinte, se a tua carteira de investimentos ela está sendo calculada e dimensionada em reais e tu não tem nenhuma perspectiva de considerar a inflação, de considerar o aumento a perda de poder de compra da nossa moeda em relação a moedas mais fortes, se tu não considera qual o teu custo de vida, qual o teu padrão do teu custo de vida,
dos teus gastos, né? O padrão dos teus gastos na hora de montar a tua locação, cara, a tua locação vai ficar ruim. A locação vai ficar mal feita. Tu não vai atingir o teu objetivo, né? Então, esse vídeo aqui até é um vídeo um pouco diferente dos outros vídeos mais recentes que eu fiz aqui no canal. Não tem muito mais o que comentar em relação ao Bitcoin, tá? A gente tá, assim, numa tendência de baixa pelo gráfico semanal. Embora, dependendo do método que tu tá usando, essa tendência já pode ter virado, tá? Então, eu não tô falando aqui que dentro da abordagem que eu trago para os meus alunos, nós seguimos numa tendência de baixa, não, a tendência já pode ter virado para uma tendência de alta dentro do sistema Argos. Porém, no modelo de análise técnica clássica, olhando a teoria de Dow, estamos numa tendência de baixa no gráfico semanal, que é o melhor gráfico para tu operar cripto, tá? Para tu operar qualquer coisa, o gráfico semanal é o melhor. Por quê? De forma objetiva. Porque tu gasta pouco tempo. E muito dificilmente tu vai conseguir fazer tanto dinheiro no mercado financeiro quanto tu faz o teu trabalho, a menos que tu já tenha muito patrimônio. Que provavelmente não é o teu caso ainda, né? Então a minha recomendação para ti é: escolhe o que tu quer fazer, define o que tu quer fazer, se tu quer levar a sério ou se tu quer ficar só na galhofa ali brincando, e a hora que tu definir o que tu quer fazer, tu tiver certo do que tu quer fazer, tu pega e faz e resolve o problema e tá tudo certo, tá? Eu acredito que o Bitcoin, ele tem uma tendência de longo prazo sim de alta, e que essa tendência de longo prazo, se eu pegar ali gráfico de 3 meses e tal, vai continuar sendo uma tendência de alta. É um ativo bom, é um ativo legal para tu ter em carteira. Esse estudo que nós fazemos, ele serve simplesmente para tu se posicionar melhor, para tu não ficar exposto logo antes de uma grande queda, para tu montar a posição numa tendência de baixa acumulando capital em regiões de extremidade, para quando chegar numa região de extremidade histórica muito forte, tu poder aumentar mais a tua posição e dessa forma tu conseguir uma potência maior na recuperação da tendência para uma tendência de alta. E aí, se tu quer fazer isso de forma objetiva, Bitcoin, Sistema Argos, aqui na descrição vai ter um link para tu conhecer melhor como é que funciona o sistema. Beleza? Então, por hoje, finalizamos. Agora eu vou criar o relatório para mandar para os nossos alunos do Sistema Argos. Nos vemos na semana que vem. Se tu não tá inscrito aqui nesse canal, tu tá até agora assistindo o vídeo, pelo amor de Deus, né? Se inscreve aí que tu já viu que a conversa aqui é diferente. Um abraço, nos vemos semana que vem.